O Shabat anterior ao festival de Pesach é conhecido como Shabat Hagadol, o grande Shabat, o grande sábado. Entre as razões apresentadas para esse nome, duas são particularmente marcantes. A primeira razão é trazida pelo Kolbo, uma obra rabínica do início do século XIV, que relata que a primeira mitzvah que Hashem ordenou aos filhos de Israel foi selecionar uma ovelha para sacrificar na primeira noite de Pesach, de acordo com Êxodo 12, verso 3. E aquele dia, que era o 10º dia do mês de Nissan, caiu num Shabat. Mas o que havia de tão grande naquele Shabat? A sua mensagem era que Deus não queria que os israelitas fossem apenas recipientes passivos da sua bondade. Antes, a redenção do Egito exigia a sua participação ativa por meio do cumprimento de uma mitzvah, uma ordem divina. Deus queria que eles fossem seus parceiros na redenção do Egito. Se a redenção do Egito exigiu que os israelitas tivessem um papel ativo na determinação do seu destino, quanto mais devemos nos preocupar com o nosso papel na futura redenção, que abrangerá toda a humanidade? Quando o profeta Malaquias, no capítulo 3 do seu livro, repreende o povo por fazer as coisas que impedem a nossa redenção, o adultério, a mentira, a trapaça de trabalhadores, trapaças em relação às viúvas, aos estranhos e aos órfãos, a sua intenção é que consertemos o mundo reparando nossos próprios caminhos. Para o profeta Malaquias, a fórmula para realizar a redenção tem duas vertentes. A lealdade à Torá, de acordo com o verso 22 do capítulo 3, e a reconciliação com o nosso próximo, especialmente dentro do contexto da família, o verso 24. E o que essa redenção acarretará? O final da Haftará nos dá uma pista de que o profeta esperava. Eis que vos enviarei o profeta Eliahu, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Hashem. Ele reconciliará pais com filhos e filhos com seus pais, para que quando eu vier, não fira a terra com destruição total. Malaquias 3, 22 a 23. Esta redenção final, segundo os sábios, também se dará igualmente nos tempos de Pesach. Avraham ibn Ezra, o grande exegeta espanhol do século XII, capta o pshat, o sentido simples desses versos, quando diz que a tarefa de Eliahu será trazer todos, pais e filhos, ao serviço de Hashem. O Rashi modifica essa interpretação quando diz que tanto os pais quanto os filhos trarão um ao outro amorosamente de volta ao serviço de Deus. A redenção, para esses estudiosos, acarreta num retorno à intimidade com Deus. E esses versos também desempenham um papel significativo na seguinte Mishnah. O Rabi Yehudá disse: eu recebi uma tradição do Rabban Yohanan ben Zakkai, que ouviu do seu mestre, e este do seu mestre, que recebeu como uma alahá dada a Moisés desde o Sinai, que Eliahu não virá para pronunciar aquilo que é ritualmente puro ou ritualmente impuro, para afastar ou trazer, para aproximar. Em vez disso, ele virá para mandar embora aqueles que foram trazidos à força e para aproximar aqueles que foram distanciados pela força. E o Rabi Yehudá diz, para aproximar, mas não para distanciar. Rabi Shimon diz, para resolver disputas entre os sábios. Os sábios dizem, o propósito de Eliahu não é aproximar nem afastar, mas fazer a paz no mundo. Pois está dito, eis que vos enviarei o profeta Eliahu, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 3, 23 a 24. Adaptado do Mishneh Eduyot 8, 7.
A profecia de Malaquias se tornou um trampolim para as visões redentoras de cada um dos rabinos mencionados nesta Mishnah. O Rabi Avraham ben David, o Ravad, o talmudista provençal do século XII, observa que tanto o Rabban Yohanan ben Zakkai quanto o Rabi Yehudá afirmam que o papel de Eliyahu é restaurar o status familiar adequado. Já o Rabi Shimon interpreta esta frase não como referência a pais e filhos, literalmente, mas a mestres e alunos. A redenção para o Rabi Shimon envolve a resolução de disputas entre os sábios. Os próprios sábios entenderam as palavras pais e filhos como referência à paz que será trazida a toda a humanidade. Malaquias ansiava pelo mundo perfeito, em que os males da sociedade seriam curados. Isso também significa que Malaquias estava bem ciente das imperfeições da sua sociedade e procurava fazer a sua parte para mover seus irmãos na direção certa. Não deveria ser surpresa para nenhum de nós que muitos dos problemas enfrentados por sua sociedade eram semelhantes aos problemas que hoje enfrentamos. Elementos do versículo a seguir podem ser facilmente encontrados em um artigo do jornal de hoje em dia. Malaquias 3,5 diz: "E me aproximarei de vocês em juízo, e serei uma testemunha implacável contra os que praticam feitiçaria, que cometem adultério, que juram falsamente, os que enganam os trabalhadores em relação ao seu salário, e que subvertem a causa da viúva, do órfão e do estrangeiro, Matei Ger, e aqueles que não me temem, diz o Eterno dos Exércitos." Resh Lakish, um sábio do Talmud, que viveu em Eretz Israel no século IV, ficou impressionado com um detalhe particular deste verso, e como ele expressa a sua preocupação com o Ger, que significa estranho em hebraico bíblico, mas também poderia significar convertido no hebraico rabínico. Resh Lakish disse: "Qualquer um que distorça o julgamento de um convertido é considerado como se ele tivesse distorcido o julgamento daquele que está acima, como está declarado, e que desviam o matei, o convertido." Malaquias 3,5. Esse termo, o matei, no hebraico, pode ser lido também como o mati, que significa "e desvia-me", ou "me desvia", ou seja, aquele que distorce o julgamento de um convertido, de um ger, é considerado como se distorcesse o julgamento do próprio Deus, por assim dizer. Tratado Hagigá 5a. Às vezes, a religião trata de superar nossos instintos atávicos ou animais. Suspeitamos intuitivamente de quem está de fora, por razões óbvias. A nossa tradição religiosa muitas vezes nos instrui, porém, a mostrar bondade e justiça, mesmo para aqueles que não podemos ver naturalmente como pessoas de dentro. Precisamos que Deus nos lembre de que eles também são suas criaturas. Há muita coisa acontecendo no mundo atualmente, muita coisa ruim muitas vezes. Mas esses acontecimentos inquietantes não devem nos afastar desta mensagem básica de que se afastar do estranho, se afastar do estrangeiro, é o mesmo que se afastar de Deus. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.